Continuando, vamos para a nossa próxima quádrica, que é os paraboloides. Consideremos no plano YZ a parábola de equações z igual a y² sobre b², x igual a zero. Né? Lembra novamente que para representar uma figura plana no espaço tridimensional, você precisa de duas equações, né? Um sisteminha com duas equações. Uma que representa aqui a parábola propriamente dita e a outra dizendo aonde essa parábola está, né? Em que plano ela está, já que era uma figura plana. Nesse caso aqui ela está no plano x igual a zero, que significa o plano YZ, o plano da parede aqui da frente, né? Então, os paraboloides são obtidos rotacionando, né, girando essa nossa parábola em torno de um desses eixos aqui, ou em torno do eixo Z, ou então em torno do eixo Y. Né? Essas rotações aí podem produzir figuras tridimensionais diferentes. Vamos ver caso a caso. Primeiro, paraboloide elíptico, obtido a partir da rotação dessa parábola em questão aqui, em torno do eixo Z, ou seja, do eixo da parábola. Então, a gente vai girar a nossa parábola em torno do seu próprio eixo. No caso aqui, é o eixo Z. O eixo dela está coincidindo com o eixo Z. Não esqueçam que a parábola é infinita, ela cresce aqui para cima, ela se estende infinitamente aqui para cima. Então, girar ela em torno do eixo Z vai produzir uma figura tridimensional e vamos determinar a equação que representa essa figura. Tá? Então, girando ela em torno do eixo Z, vamos obter a seguinte figura. Né? Isso aqui, que é chamado de paraboloide elíptico. Tá? Nesse caso aqui, como foi obtido por uma rotação, então ela é uma figura de revolução, a superfície de revolução. Ou seja, os traços dessa nossa figura aqui são circunferências. Tá? Ou seja, se eu cortar essa nossa figura de forma perpendicular ao eixo Z, que é o eixo da figura em que ela foi rotacionada, esses cortes vão sempre produzir circunferências, tá? Então lembra que ele se estende infinitamente aqui para cima, tá? Lembra ele aparecendo com um pedaço aqui da nossa melancia, né? Cortou a melancia aqui, no nosso corte aqui foi produzido uma circunferência, porque é uma superfície de revolução, tá? A gente vai, na verdade, também aqui construir as equações do paraboloide elíptico mais geral, que é quando esses cortes aqui, ao invés de produzir circunferências, vai produzir elipses, que são casos mais gerais. Né? Elipse é um caso mais geral. A circunferência só é um caso particular da elipse, não é isso? Tá? Então, logo, como a nossa parábola foi rotacionada em termos do eixo Z, então a gente vai substituir x ou y, né, que é uma das outras duas variáveis, então se girou em torno do eixo Z, vai substituir o x ou o y lá na equação da parábola. Só que nessa equação não tem x, então eu vou substituir o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, se foi rotacionado em torno do eixo Z, eu vou substituir o x ou o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Eu vou acabar substituindo o y porque aqui na equação dela não tem x. Né? Tem x apenas na equação do plano em que ela se encontra, mas nesta aqui não tem. Então, substituir o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado para obter essa fórmula. Z igual a x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Né? Substituir o b por isso aqui. Como o b estava ao quadrado, o quadrado elimina esse negócio de mais ou menos, né? Fica tudo mais, porque se está elevando ao quadrado não vai obter nada negativo. Elimina a raiz, quadrado elimina a raiz, né? Fica x quadrado mais y ao quadrado, tudo sobre b quadrado. Aí separa cada um com seu próprio denominador, mas esses denominadores são iguais, que é o que caracteriza essa superfície ser uma superfície de revolução. E ele é um paraboloide de revolução. Então, um paraboloide mais geral, denominado paraboloide elíptico, que é o do nosso conteúdo mesmo geral aqui, ao longo do eixo Z, é representado pela equação, né? Equação semelhante a essa, mas onde esses denominadores não são necessariamente iguais. Então, peguei como denominador de x² o a² e o de y² como b². Então, teríamos aqui um paraboloide de forma mais geral, né? Paraboloide elíptico, onde os seus traços seriam elipses e não circunferências. Tá?
e nesse caso com o vértice dele coincidindo com a origem. O vérticezinho dele aqui, ó, o início da nossa figura, coincide com a origem quando a equação está nesse formato. Agora, se substituirmos x por x menos h, y por y menos k e z por z menos l, vamos obter essa equação. No lugar de z, z menos l. No lugar de x, x menos h. No lugar de y, y menos k. Então, aqui já vai ser um paraboloide elíptico, né, ao longo do eixo z, porque z é a variável que não está ao quadrado, tá? E com um vértice diferente da origem, ou seja, o vértice HKL, diferente da origem. Tá? Então, quando você compara essa equação com as equações das quádricas anteriores que a gente estudou, verificam que a principal diferença é que uma das variáveis não está ao quadrado. Né? Lá nos elipsoides e hiperboloides, as três variáveis apareciam ao quadrado. Aqui não, aqui nos paraboloides, uma das variáveis não está ao quadrado. E essa que não está ao quadrado é que identifica exatamente onde está o seu eixo, né? Se o eixo está ao longo daquele eixo, ou então se ele é pelo menos paralelo a ele. Né? Nesse caso aqui, ó, o eixo desse paraboloide está ao longo do eixo Z, né? Seria essa figura aqui. Só que aqui, em vez de ser circunferência, seria uma elipse. Agora, nessa nova equação aqui, né, o eixo dela também está ao longo do eixo Z, mas no caso aqui é só paralelo. Né? Quando eu pego Z menos L, é como se eu tivesse esse paraboloide aqui, mas ele não mais iniciando aqui na origem. Ele estaria arrastado aqui ou mais para a direita, mais para cima. Né? Z menos L, então se L for um valor positivo, então ele vai estar mais acima, L unidades. Né? Tipo, se aqui fosse Z menos 3, então, essa figura aqui começaria lá na altura 3. Lá na altura 3 é que começaria a minha figura. Tá? E assim por diante. Então, as outras duas formas, né? Um paraboloide elíptico ao longo do eixo x tem essa equação. Ou seja, no lugar do z lá no primeiro membro, agora é x. E aqui o vértice coincide com a origem. Já aqui o vértice difere da origem. Ou seja, o vértice vai ter coordenada h, k, l. E quando o paraboloide estiver ao longo do eixo y, né? Então a variável que não vai estar ao quadrado agora vai ser o y. Né? Essa equação para um paraboloide ao longo do eixo y com centro na origem e essa com o centro diferente da origem. Tudo bem? Vão anotando aí, vocês têm que estar anotado mesmo todas essas fórmulas aí, porque elas são complicadas de a gente memorizar, né? Resolvendo muitos exercícios, né? Fazendo muitos exercícios aí, muitas questões que a gente começa a memorizar elas e verificar as principais diferenças aí. Paraboloide hiperbólico. Esse é pelo menos a parte gráfica é o mais complicado, é a figura mais feia, digamos assim. Para você desenhar isso aí dá um trabalho enorme, então provavelmente eu não vou exigir isso de vocês, tá? Mas vocês têm que pelo menos saber obter a sua equação na forma canônica e a partir dessa equação identificar que figura, que quádrica se trata. Mas provavelmente eu não vou pedir para vocês desenhar elas, representar graficamente essa, pelo menos essa não. Tá? Porque esse paraboloide hiperbólico realmente dá muito trabalho. A superfície dada por uma rotação, por uma equação do tipo z igual a y² sobre b ao quadrado menos x² sobre a ao quadrado é essa aqui. Ó. Tá? É uma figura que está ao longo do eixo z. Tá? A diferença do paraboloide hiperbólico por paraboloide elíptico que a gente viu lá no slide anterior é a questão do sinal aqui, né? Lá ambos são positivos aqui no lado direito. Aqui já tem uma negativa. Com isso forma essa superfície aqui, né? Também chamada de sela, né? Lembra uma sela de um cavalo, né? Um pedaço, né? Porque essa figura ela é infinita, né? Então ela se estende infinitamente aqui para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Tá? É uma figura bastante complexa, mas que esse pedaço dela, essa parte dela, lembra bastante o formato de uma sela de um cavalo. Né? É conhecida mesmo por sela de cavalo. É um paraboloide hiperbólico ao longo do eixo Z, e nesse caso com o centro dela coincidindo com a origem. Né? Denominada paraboloide hiperbólico
ao longo do eixo OZ, do eixo Z, do eixo das cotas. As outras duas formas são essa aqui ao longo do eixo Y, né? E essa aqui ao longo do eixo X. Tá? E todas elas com vértice na origem. Tá? Se a gente quiser obter essas equações com um vértice diferente da origem, é só usar as fórmulas de translação. Ou seja, no lugar de x, coloca x menos h, no lugar de y é y menos k, no lugar de z é z menos l. Tá? E o centro vai ser HKL. Vamos para as superfícies cônicas. Né? A próxima quádrica, aí, também considerada uma quádrica. As superfícies cônicas a gente já comentou a respeito delas também lá no início das cônicas, né? Porque as cônicas são obtidas a partir de traços da superfície cônica, né? De cortes da superfície cônica. Você pega a superfície cônica e intersecta ela com planos, essas interseções são as cônicas, né? Você intersecta ela com planos, na verdade, e essas interseções com planos são as cônicas. A gente viu isso lá no estudo das cônicas, né? Que é elipses, parábolas, hipérboles, pode ser reta, né? Pode ser ponto, pode ser até o conjunto vazio também lá, dependendo da forma como é intersectado. Então, consideremos no plano YZ a reta G de equações z igual a mx, my, x igual a zero. Né? Quando eu digo equações, porque para representar uma reta é uma figura plana, então eu tenho que indicar em que plano ela se encontra. Né? Então, aqui z igual a mx, x igual a zero. Então, essa minha reta z igual a mx é uma reta que está no plano x igual a zero, ou seja, está no plano yz. Tá? Então, aqui é a nossa reta G, ela está nesse plano aqui, ó, YZ, no plano da parede que está de frente para nós. Tudo bem? Então, a ideia aqui é pegar essa reta G e rotacionar ela em torno do eixo Z. Então, imagine pegar essa reta G, mantendo fixo o ângulo entre a reta G e o eixo Z, rotacionar 360 graus ela em torno do eixo Z. Né? A gente já tinha comentado bastante a respeito disso lá no início do estudo de cônicas. Tá? Então, quando eu faço essa rotação, forma a nossa superfície cônica. Né? Então, girando o G em torno do eixo OZ, obtemos uma superfície cônica circular. Ou também uma superfície cônica de revolução, né? Porque está sendo rotacionada em torno de um G, de um eixo, né? Que é essa aqui. Tá? Essa é a nossa superfície cônica. Não se esqueça que ela se estende infinitamente para cima e para baixo, porque ela foi formada a partir de uma reta G aqui, ó, chamada geratriz. E retas são infinitas. Tá? Então, a gente diz que a superfície cônica tem duas folhas, nesse caso aqui, uma para cima e uma para baixo, porque ela está ao longo do eixo Z. Se fosse ao longo do eixo Y, estaria para a direita e para a esquerda. Ao longo do eixo X, estaria aqui para frente e para trás. Tá? E assim por diante. Então, como obter uma equação para representar essas superfícies, né? Essa superfície cônica? Né? A mesma metodologia que a gente vem tendo, né? Que a gente vem fazendo aí. É pegar a equação da geratriz, que é a equação da reta, e substituir. Né? Como foi rotacionado em torno do eixo Z, então eu vou substituir x ou y, mas aqui não tem x, então eu vou substituir o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, cuja equação será obtida da equação da reta, substituindo-se y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. É substituindo x ou y, mas como aqui não tem x na equação da reta, então você é obrigado a substituir o y por essa expressão. Fazendo essa substituição, né? Substituir lá o y por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Eleva ao quadrado ambos os lados da equação, z ao quadrado é igual a m ao quadrado, mais ou menos fica só mais, porque está elevado ao quadrado, elimino a raiz também, porque foi elevado ao quadrado. Né? E pode ser escrito dessa forma aqui, né? Z ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Né? Ou seja, esse m ao quadrado aqui, a gente deu um jeito de jogar ele aqui para o denominador de x quadrado e de y quadrado. Né? Aqui ficaria embaixo 1 sobre m ao quadrado, né? Que é uma constante de toda forma. E esse 1 sobre m ao quadrado está sendo chamado de a ao quadrado. Tá? Então, essa equação aqui representa uma superfície cônica circular ou uma superfície cônica de revolução. Por quê? Né?
Porque o que identifica esses denominadores serem iguais? É porque os traços dessa superfície são sempre circunferências, né? Se eu cortar a superfície cônica aqui de forma perpendicular ao eixo Z, os cortes formarão circunferências, porque foi obtido a partir de rotação em torno do eixo Z, tá? Então, como que seria um caso mais geral para isso? Uma superfície cônica ao longo do eixo Z mais geral, né, denominada superfície cônica elíptica, é representada pela equação z ao quadrado igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Ou seja, a equação que nós tivemos lá no slide anterior, mas com os denominadores não necessariamente iguais, né? Agora os denominadores aqui estão sendo tratados como podendo ser diferentes. Então, nesse caso, é um caso mais geral. Os traços da nossa superfície cônica vão ser elipses e não circunferências, né? As elipses vão englobar também as circunferências. E essa situação é quando o vértice lá da nossa superfície cônica coincide com a origem. Quando o vértice estiver fora da origem, essa será a fórmula obtida pelo uso das fórmulas de translação, né? No lugar de z, z menos l, no lugar de x, x menos h, e no lugar de y, y menos k. Tá? Então, observe que as diferenças lá para as equações anteriores, né, das outras quádricas, né, ela até parece um pouco lá com o paraboloide, só que o paraboloide, o z aqui não estaria ao quadrado, aqui o z já está ao quadrado. Diz, professor, mas é parecido lá com os hiperboloides, porque as três estão ao quadrado. Sim, tem as três igual ao quadrado, mas não tem como você tornar isso aqui igual a 1, porque não vai ter termo independente aqui, entendeu? Da mesma forma que essa aqui. Nesse caso aqui, o vértice está diferente da origem. Você pode ter até um número lá independente, só que na hora que você completar os quadrados, não vai sobrar esse 1. Não vai sobrar um termo independente para você dividir e igualar essa equação igual a 1, que nem a questão lá dos hiperboloides, tá? Paraboloides, dos hiperboloides e dos elipsóides lá, que você sempre iguala a 1, a equação na forma canônica. Aqui não tem como obter isso, tá? Então, essa é a principal diferença. Parece um pouco com a dos elipsóides e hiperboloides em termos de estarem ao quadrado, mas não tem como ficar igual a 1. Parece um pouco lá com paraboloide, porque é uma variável igual e joga as outras duas variáveis no segundo membro. Só que lá no paraboloide, essa variável que está aqui isolada não fica ao quadrado. Tá? Aqui, na superfície cônica, ela está ao quadrado. Tudo bem? Então, para isso, as outras duas fórmulas, ou seja, uma superfície cônica ao longo do eixo y, então o y é que vai aparecer aqui no primeiro membro. Tá? Aqui, ó, z aparecer no primeiro membro significa que ela era ao longo do eixo z, né? Em torno do eixo z ou paralelo a z. Aqui ao longo do eixo y ou paralelo a y, nesse caso, porque o centro vai estar diferente da origem. Já ao longo do eixo x, o x aparece aqui no lado esquerdo, né, elevado ao quadrado. Ou, nesse caso aqui também, vai ser o eixo lá o eixo da superfície cônica vai estar paralelo ao eixo x, né, porque o centro aqui difere da origem, HKL. Bem? Superfícies cilíndricas, nossas últimas quádricas aí, para encerrar o nosso conteúdo. Seja C uma curva plana e R uma reta fixa não paralela ao plano de C. Então, temos que ter essas considerações aqui. Né? Então, tem um plano aqui e uma curva que ele está chamando de C. Essa curva C está contida no plano. Eu tenho uma reta R fixa, não paralela ao plano. Então, se ela não é paralela ao plano, é porque ela intersecta o plano em algum ponto. Nesse caso aqui, nesse pontinho preto. Está furando o nosso plano, tá? Então, é considerada inicialmente uma curva plana. Se é uma curva plana, é porque ela pertence a um plano. Está aqui desenhado o plano. E temos uma reta fixa não paralela ao plano. Se é não paralela ao plano, é porque ele fura esse plano em algum lugar. Intersecta em algum lugar. Está colocado aqui. Tá? E agora vamos considerar uma outra reta. Vamos fazer o seguinte. Né? A denominação de superfície cilíndrica é a superfície gerada por uma reta G, chamada de geratriz,
que se move paralelamente à reta R em contato permanente com a curva plana C. Tá? Então, essa reta G aqui, ó, é uma outra reta paralela a essa reta fixa R. E eu vou pegar essa reta G e movimentar ela aqui sobre a minha curva C, mas sempre mantendo ela paralela a R. Tá? Ou seja, vou movimentar ela que ela vai sair do lugar, ó, vou andar sobre esse caminho, né? A curva C vai ser o caminho em que ela vai percorrer, vou andar sobre ela, mas de tal forma que a sua inclinação vai ser sempre a mesma inclinação de R. Vamos fazer isso aqui um a um. Então, ó, suponho que eu andei um pouquinho para a direita, mais um pouco para a direita, mais um pouco e venho andando com a reta G. Vou andando, 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 até formar essa parede, digamos assim, né? Uma parede aqui sobre essa minha curva C. Mas lembre que é uma parede infinita para cima e para baixo, né? A altura dela se estende infinitamente para cima e para baixo. E se a minha curva C for uma curva infinita, então ela se estende infinitamente para a direita e para a esquerda. Tá? E essa parede é que representa, né? É que simboliza a nossa superfície cilíndrica. Ok? Entendido aí como são formadas inicialmente as superfícies cilíndricas, né? Você tem uma curva qualquer plana e uma reta fixa não paralela àquele plano. E você toma uma nova reta, a reta chamada geratriz paralela a essa reta fixa, e anda com ela, né, percorre toda a curva com essa reta de forma paralela. A figura formada ali é chamada de superfície cilíndrica. Tá? E tem vários tipos de superfície cilíndrica, cada uma recebe um nome especial a depender dessa curva C aqui. Ó. A depender dessa curva C, a gente dá o nome, a gente dá a nomenclatura para a superfície cilíndrica formada. Isso a gente vai ver no próximo slide. Primeiro vamos para um exemplo aqui bem prático, bem rápido, só para a gente entender lá a ideia que foi colocada lá na definição de superfície cilíndrica. Então, um exemplo, identificar e representar graficamente a superfície x² igual a 2y. Solução. Observe que esta equação representaria uma parábola se estivéssemos no plano xy. Né? Se nosso estudo aqui fosse lá no plano cartesiano, essa equação representaria uma parábola. No entanto, nós estamos estudando aqui o espaço tridimensional. São figuras, são superfícies tridimensionais. Né? Quando a gente fala superfícies, é porque está no espaço, são tridimensionais. Tá? Então, é no sistema OXYZ. Tá? Então, essa figura aqui, no espaço, não representa uma parábola. Tá? Na verdade, a nossa figura é obtida, né? A gente pode imaginar, a gente pode falar assim, que a nossa figura obtida, que vai ser uma superfície cilíndrica, ela é obtida a partir dessa parábola em questão, mas, no final das contas, ela não é uma parábola. Né? Para ela ser uma parábola, lembra que a gente mencionou lá no início do nosso conteúdo, para ela ser uma parábola, tem que ser um sisteminha com duas equações, ou seja, eu tenho que informar em que plano essa parábola está. Como não é informado o plano em que ela está, então, na verdade, ela vai representar outra coisa. Tá? Vamos ver aí. Então, vamos considerar a parábola x² igual a 2y, z igual a 0 do espaço. Né? Então, agora sim eu estou tomando uma parábola de verdade. Né? Isso aqui não é uma parábola, né, no espaço tridimensional. Agora, isso aqui porque aqui eu informei um plano. Né? Ou seja, a parábola está no plano z igual a 0. Então, nós teríamos essa seguinte situação, que o espaço tridimensional, vou desenhar a minha parábola aqui. Peguei dois pontos da parábola, o ponto A e um outro ponto simétrico a ele, né? x² igual a 2y é uma parábola que tem como eixo o eixo y, né? A variável que não está ao quadrado é y. O vértice está na origem, então ela vem para cá, ao longo do eixo y. E ela está aqui no plano xy, ou seja, no plano z igual a 0. No plano xy. Eu tomei dois pontos da parábola. O vértice eu já sei que é a origem, é um ponto dela, e tomei outros dois pontos, A e tem esse outro aqui que eu não denotei, mas poderia ser o A', por exemplo, é o simétrico dele, né? A parábola ela é simétrica em relação ao seu eixo. Né? Então, por exemplo, se você atribui valores para x ou para y, você obtém os pontos da parábola aqui. Né? Aqui no caso foi atribuído o valor 2 para y, né? No caso. Né? Então, se y é igual a 2, então você vai ter x² igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2.
Por isso que nessa ordenada 2, que é quando y é igual a 2, nós temos duas abscissas, 2 e menos 2, os dois pontos. Então, obtidos esses dois pontos, a gente desenha a nossa parábola. Pronto. Só não esqueçam que ela é infinita, ela se estende infinitamente aqui ao longo do eixo y, do lado positivo de y. Tá? Então, como obter graficamente essa nossa figura aqui? Ó, x² igual a 2y, né? Essa superfície cilíndrica aqui. Que aqui já é a equação dela, tá? A gente não precisa obter a equação da nossa superfície cilíndrica, que nós já temos ela. Tá? E como que seria essa nossa superfície cilíndrica? Essa nossa parábola é, no caso aqui, a nossa parábola aqui é a nossa curva da definição do slide anterior, tá? É o nosso caminho por onde a gente vai traçar uma reta. Então, pegue uma reta paralela a Z, tomar uma reta aqui, ó, paralela a Z a partir desse ponto A, e vou andar com essa reta sobre a minha parábola. Vou pegar essa reta aqui e percorrer esse caminho, percorrer a curva C, percorrer a parábola. Então, ao percorrer ela, vai formar uma superfície. Essa superfície é a superfície cilíndrica denotada por essa equação. Quando a gente fizer isso, percorrer com ela aqui, vai formar isso aqui. Tá? Uma espécie de uma calha, né? Posso pensar assim, de uma calha. Tá? Mas não esqueça que essa calha é infinita, ela se estende infinitamente aqui para frente ao longo do eixo y, ela vem aqui para a parte y positiva, e também ao longo do eixo z, ela se estende infinitamente para cima e para baixo, aqui só está desenhado um pedaço dela. Né? Ela só não tem parte para cá, para onde y é negativo, ela não se estende para lá, ela termina ali no eixo z e vem para cá, uma espécie de uma calha, digamos aí, né? Um papel dobrado, digamos, tá? Ok? Entenderam aí o uso da nossa definição lá de superfície cilíndrica, né? Que é tomar uma curva e a partir daquela curva andar com uma reta de forma perpendicular a ela. Observação. Observem aqui na equação de x² igual a 2y que está faltando uma variável, né? Dentre as três envolvidas. Está faltando a variável z. Quanto a isso, a gente tem o seguinte. A ausência da variável z para este caso permite concluir, de modo geral, que o gráfico em 3 dimensões de uma equação que não apresenta uma determinada variável correspondente a uma superfície cilíndrica ao longo do eixo desta variável ausente. Tá? Então, quando estivermos no espaço tridimensional, se você tem uma equação em que falta uma das variáveis, ou x, ou y, z, você poderá concluir que ali trata-se de uma superfície cilíndrica, tá? Ó, já é uma forma muito boa de identificar essa quádrica, né? A superfície cilíndrica. Toda vez que faltar uma das variáveis. Toda vez que faltar uma das variáveis, já podemos concluir que aquilo ali é uma superfície cilíndrica e que ela está ao longo do eixo formado pelaquela variável ausente. Ou seja, como não tem z nessa equação, então ela vai ser uma figura ao longo do eixo z. Ela se estende infinitamente aqui o eixo, em relação ao eixo z. Né? Na verdade, é que ela contém o eixo z, mas ela poderia, por exemplo, ser no lugar de... Ela poderia ser arrastada um pouco mais aqui, né? Aí eu teria uma outra equação. Tá? Então, essa figura seria ao longo do eixo z. Significa que ela pode conter o eixo z ou ela pode ser simplesmente paralela ao eixo z. Tá? Então, imagine que essa figura estivesse aqui mais para a direita. Né? Aí ela seria só paralela ao eixo z, ela não conteria o eixo z. Obviamente, essa equação vai mudar um pouco, mas continua sem aparecer z nela se fizermos isso. Tá? Então, ainda, conforme a diretriz seja uma circunferência, elipse, hipérbole ou parábola, a superfície cilíndrica é chamada circular, elíptica, hipérbole ou parabólica. Portanto, o exemplo anterior apresenta uma superfície cilíndrica parabólica ao longo do eixo Z. Tá vendo a forma de a gente denotar, de a gente chamar essas superfícies cilíndricas, né? Como é que a gente vai atribuir nome para as diferentes superfícies cilíndricas que nós podemos obter, né? Vai depender sempre da curva C, do caminho percorrido pela nossa reta. E esse caminho é que é chamado de diretriz, ou seja, se esse caminho for uma parábola, então a superfície cilíndrica parabólica. Se esse caminho fosse uma circunferência, então seria superfície cilíndrica circular.
Se fosse uma elipse, superfície cilíndrica elíptica. Tá? Se fosse uma hipérbole, superfície cilíndrica hiperbólica. E assim por diante. Tá? E ao longo do eixo formado pelaquela variável ausente. Tudo bem? Um outro exemplo aqui. X² sobre 4 mais Z² sobre 9 igual a 1. Né? Essa equação aqui, se a gente estivesse estudando no plano, ela representa o quê? Representa uma elipse. Né? Uma elipse de centro na origem, né? De eixo maior lá paralela a Z, né? E de eixo maior sobre o eixo Z e eixo menor sobre o eixo X. Né? E tem os comprimentos desses eixos aqui. Né? Um vai ser 4, o outro vai ser 6, né? Que é o dobro de B e o dobro de A. Mas, no entanto, nós estamos no espaço tridimensional. Então, isso aqui não é simplesmente uma elipse. Isso aqui é uma superfície cilíndrica elíptica. Tá? Como que a gente desenha ela lá? Qual que seria um gráfico dela? Ó, representa uma superfície cilíndrica elíptica, né? Porque a diretriz é uma elipse. Né? Então, sempre essa diretriz aqui, essa equação que seria lá no plano, a partir dela é que a gente fornece o nome, é que a gente dá o nome para aquela superfície cilíndrica. Né? Se é uma elipse, é elíptica. Se é uma hipérbole, é hiperbólica. Se é um círculo, não, uma circunferência, então é circular. E assim por diante. Tá? E ao longo do eixo OY, porque y é a variável ausente nessa equação. Então, imagine lá uma elipse, onde a partir dela ela vai ser apenas o caminho para a gente traçar uma reta, né? De forma perpendicular a y, né? Porque y é ausente, então a nossa figura formada tem que estar ao longo do eixo y, tem que estar deitada na horizontal. Seria essa figura aqui. Ó. A elipse formada, lá, x² sobre 4 mais z² sobre 9 igual a 1, essa elipse aqui, ó, no plano xz. Ó. XZ seria essa elipse aqui. Ó. E em x vai de menos 2 a 2 e em z vai de menos 3 a 3, né? Que é o valor aqui. Ó. 9 significa 3 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado. Isso nos fornece os valores a partir do centro para a gente obter os eixos, né? O eixo maior e o eixo menor da elipse. Né? Mas como isso aqui não está no plano, e sim no espaço, a gente imagina uma reta, né, andando sobre esse caminho, andando sobre essa elipse, de forma paralela ao eixo dela. Né? Como a variável ausente aqui é a variável y, então tem que ser uma reta paralela a y. Então, percorre esse caminho sempre de forma paralela a y. Então, vai sendo formado um cilindro. Tá? Cilindro elíptico, porque aqui nós temos como traços dessa figura elipses, tá? E não esqueçam que essa elipse segue infinitamente para a direita e para a esquerda, nesse caso. Vamos para um exemplo aí, né? Último exemplo para a gente encerrar o conteúdo, tá? Identifique e represente graficamente as superfícies. Tem a letra A e a letra B, duas equações aí, tá? Lembrando que para identificar as superfícies é aconselhável sempre vocês escreverem as equações na forma canônica, tá? Que é no formato de alguma das equações que a gente estudou aí nos slides anteriores. Chegando em uma delas, a partir daquele formato é que a gente identifica que tipo de quádrica nós temos ali, tá? Então, vamos para a letra A. Devemos sempre reduzir a forma canônica cada uma das equações. A letra A é 4x² menos y², então só reescrevi aqui embaixo. Né? Então tem quadrados aí. Né? Então a ideia seria completar quadrados desde que nós tivéssemos mais, desde que cada variável aparecesse mais de uma vez. Né? O x, o y, o z. Aqui ela só aparece uma vez, o x, o y, o z e todos ao quadrado. Né? Então você não vai precisar completar quadrado nenhum. Aqui significa que já é uma figura cujo vértice vai estar na origem. Né? Está na origem é aquele formato mais simples de cada uma das equações. Então, o que você pode fazer aqui é simplesmente passar esse termo independente para o segundo membro. Né? Fica 4. Divide tudo por 4 para obter o 1 no segundo membro. Né? Vai ter x² sobre 1 ao quadrado, né? Que é sobre 1. Quando você divide por 4, dá 1. Só que 1 eu boto como quadrado. Escrevo ele como quadrado. É 1 ao quadrado. Já para identificar o termo aqui. Menos y sobre o 4, que eu dividi por 4, né? 4 é menor que 2 quadrado, mais, simplificou por 4, ficou só 1, mas eu boto 1 ao quadrado, só para já sabermos o valor desses denominadores ao quadrado. Já.
Tá? E essa equação, olhe para essa equação e vejam lá os slides anteriores. Né? Essa equação se encaixa em qual delas? Né? Qual das quádricas é representada? Então, qual delas é igual a 1? Qual delas... Né? Não é, você pode ir por cancelamento, né? Por anulação, tipo os hiperboloides. Hiperboloide, todos os termos aqui são positivos. Aqui tem um negativo. Hiperboloide não, pessoal, desculpa. Os elipsoides. Os elipsoides, todos são positivos aqui os termos. Aqui tem um negativo, então já deixa de ser elipsoide. Não é superfície cilíndrica, porque na superfície cilíndrica tem que faltar uma das variáveis. Né? Não é um parabolóide, porque o parabolóide, uma das variáveis, não pode estar ao quadrado. Né? Então, ele provavelmente vai ser lá um hiperboloide. Né? Ele está dentre os hiperboloides lá. Né? É um hiperboloide de uma folha ou hiperboloide de duas folhas. Né? Hiperboloide de uma folha que só tem um negativo, não é isso? Então, portanto, trata-se de um hiperboloide de uma folha ao longo do eixo y, que é aquele que se destaca, é o único que é diferente dos demais, né? O sinal é diferente dos demais, né? O y. Então, um hiperboloide de uma folha ao longo do eixo y. Vamos desenhar ele? Para construir o gráfico, obtemos os traços dessa superfície com os planos coordenados, né? Os traços com os planos coordenados. O que significa traço? Lembra que eu venho falando disso desde o início dos slides lá. Traço significa interseção, né? É você intersectar a figura com planos, né? Nesse caso aqui, eu quero os traços da superfície com os planos coordenados. Então, eu tenho que intersectar eles com os planos coordenados. Né? Só que a gente não tem a figura, né? A gente quer chegar nessa figura. Eu tenho apenas a equação. Então, de forma algébrica, como que a gente obtém esses traços? Ó, se dessa equação você quer obter o traço dela lá no plano YZ, então é só tomar x igual a zero. Né? O que significa x igual a zero no espaço tridimensional? X igual a zero é um plano, né? O plano x igual a zero é o plano YZ. Então, se você quer saber o traço dessa figura lá no plano YZ, você toma x igual a zero. Se você quer saber o traço dessa figura lá no plano XZ, você toma y igual a zero. E se você quer saber o traço dessa figura lá no plano XY, você toma z igual a zero. Aí analisa a equação que sobrou. Né? A equação que sobrar vai ser o traço daquela figura. Né? A interseção do plano coordenado com aquela figura. Então, primeiro, vou pegar o traço no plano y igual a zero, já que ela é ao longo do eixo y. Né? Então, o hiperboloide está ao longo do eixo y. Então, eu vou pegar o traço dela lá no plano y igual a zero, ou seja, no plano xz. Tá? Às vezes você pode pegar os traços nos três planos coordenados, né? No x igual a zero, no y igual a zero e no z igual a zero, que ajuda, facilita muito na construção do gráfico, vocês obterem esses traços. Tá? Mas em outras vezes, apenas obtendo os traços em dois planos coordenados, você já consegue fazer o gráfico, já consegue ter uma ideia muito boa do gráfico. Nem sempre precisa você obter os três traços. Né? Ou seja, as interseções com os três planos coordenados. Vamos lá, com o y igual a zero, como que eu vou obter essa curva? Eu venho aqui na equação dela e substituo o y por zero, ou seja, eu vou zerar o termo que tem y. Então, y fica 0 ao quadrado sobre 4, isso aqui dá zero. Então, vai simplesmente sobrar a equação x ao quadrado sobre 1 mais z ao quadrado sobre 1. E isso, na verdade, é apenas a equação de uma circunferência de centro lá na origem, né? Que é onde x é igual a zero e z é igual a zero, e raio 1. Né? Então, vamos ver esse traço, vamos desenhar esse primeiro traço obtido. Então, aqui está o espaço tridimensional, e eu desenhei aqui o nosso primeiro traço obtido. Né? Ou seja, lá no plano XZ, ó, nesse plano aqui, essa parede aqui, ó, que está vindo de frente para nós, essa parede que está de frente não, de canto para nós, no caso. Né? Então, nesse plano XZ, nós vamos ter uma circunferência de raio 1. Então, tá lá, eu desenhei a circunferência, tá? Professor, mas está parecendo uma elipse, mas é porque ela está de lado para nós, tá? É uma circunferência que está de lado para nós. Ela está aqui ao longo do eixo X e ao longo do eixo Z. Então, a gente está vendo ela de lado, por isso, aparentemente, ela fica como sendo uma elipse, mas, na verdade, é uma circunferência.
Essa marcação aqui no eixo Z é 1, aqui embaixo é menos 1, aqui no eixo X é 1 e aqui do outro lado é menos 1. Tá? E vamos obter outros traços da nossa figura. Né? Ou seja, eu não sei que figura é aqui, mas eu sei que se eu cortar essa minha figura lá com um plano XZ, vai formar essa circunferência. O corte daquela figura lá no plano XZ é essa circunferência. É isso que significa os traços. Vamos pegar agora o traço no plano x igual a zero, ou seja, no plano YZ. Aqui, nesse plano YZ, que é o plano que está de frente para nós. Nesse plano YZ, qual que é o traço da nossa superfície formada, né? Ou seja, se nós tivéssemos a superfície aqui e cortasse ela com uma faca aqui no sentido do plano YZ, paralela ao plano YZ, esse corte formaria o quê? Vamos analisar lá na equação, né? Então, o plano x igual a zero é substituir x por zero aqui nessa equação. Então, vai sobrar essa parte aqui, né? Ou seja, menos y ao quadrado sobre 4 mais e ao quadrado sobre 1, que é igual a 1. E essa equação aqui, né, no plano YZ, é a equação de uma hipérbole. Né? Então, vocês têm que lembrar lá das cônicas. A equação de uma hipérbole. E vamos desenhar essa hipérbole aqui. Né? É a hipérbole que está lá no plano YZ. Está de frente para nós aqui, nessa parede de frente para nós. Tá? O eixo real dessa hipérbole é o eixo Z. O eixo real dela é o eixo Z, então vai ser uma hipérbole que tem a concavidade aqui para cima e a outra para baixo. Né? Uma para cima e outra para baixo. As identificações da hipérbole. Né? Parte positiva é que identifica o seu eixo real. Então, o eixo real está aqui, significa que ela vai ter concavidade para cima e para baixo. Né? Como o denominador de Z é 1, então significa que em relação a Z a gente vai ter uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Né? E já em relação ao eixo Y, como o denominador aqui é 4, né? Seria o valor de B, a gente consegue outras construções também relacionadas a isso aqui. Isso aqui é para formar aquele retângulo lá, para saber as assíntotas e ver a abertura dos ramos da hipérbole. Tá? Eu não vou chegar a fazer tudo isso aqui, não. Só um esboço rápido. Eu já sei que a hipérbole está em relação ao eixo Z, né? Que é o seu eixo real. Então, já vou fazer algo parecido aqui. Tá? Então, vai ser essa hipérbole. Né? Concavidade para cima, para baixo e com o seu eixo real de comprimento 2, né? Porque a partir do seu centro é uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Que é esse valorzinho aqui, ó, 1 para cima, 1 para baixo, logo o comprimento do eixo real é de 2 unidades de medida. Tá? Então, daqui já dá para dar a ideia, né? A gente já sabe como que é o formato de um hiperbolóide de uma folha. Lembra que aquele que parecia com um jarro lá? Um jarro meio estranho, né? Então, vai ser um jarro ao longo dessa hipérbole aqui, ó. Tá? Então, é só construir mais duas circunferências aqui, uma à direita e outra à esquerda, que já nos dá a ideia do nosso jarro. É um jarro deitado na horizontal aqui ao longo do eixo Y. Então, construir as duas hipérboles aqui, e isso aqui vai ser o nosso jarro. Só que ele tem a boca aqui para a direita e para a esquerda, e ele se estende infinitamente para a direita e para a esquerda. Tá? Só melhorando um pouco o gráfico, tá? Coloquei os valores aqui, né? 1 e menos 1, onde a hipérbole passa, né? E o traço lá, que era a nossa circunferência obtida lá no traço, no plano y igual a zero. Tá? Vocês também poderiam ter obtido o traço lá do plano z igual a zero. Tá? Eu peguei só o do y igual a zero e o x igual a zero. Seria interessante também fazer um cálculo aqui para z igual a zero. No plano z igual a zero, que é o plano xy, quando vocês botarem zero no lugar do z aqui, vocês vão obter uma hipérbole também. E essa hipérbole vai estar aqui no plano YZ. Né? Vai ser as laterais aqui, o lado direito e o lado esquerdo do nosso jarro aqui. Duas linhas, uma linha aqui à esquerda, outra linha lá à direita. Interessante vocês fazerem isso. Tá? E aqui eu pintei o nosso gráfico para dar um destaque maior. Tá? Esse seria o nosso jarro aí. Não esqueça que ele não está limitado, ele não tem só esse comprimento. Tá? Ele se estende infinitamente para a direita e para a esquerda, aí só é uma parte dele. Tá bem? Vamos para a letra B. Y igual a raiz quadrada de 16x² mais 4z ao quadrado. Então, cuidado aqui, tá? Porque às vezes vocês podem já de início querer identificar essa
curva aqui porque tem uma variável que não está ao quadrado. Mas cuidado, porque as outras variáveis estão dentro de uma raiz. Para você chegar numa conclusão melhor, é interessante retirar essas variáveis dentro dessas raízes. Tá? Se fosse só os números que tivessem dentro de raiz, o 16, o 4, não teria problema nenhum. Mas como as variáveis estão dentro de raiz, é interessante eliminar essas raízes para ter uma ideia melhor do que se trata. Tá? Porque aqui você pode pensar que é um paraboloide, né? Paraboloide porque o y não está ao quadrado. E, na verdade, não é um paraboloide, tá? Devido a essa raiz quadrada envolvendo variáveis. Então, primeiro, elimina-se essas variáveis, tá? Então, antes disso, observe que y é sempre maior ou igual a zero, né? Porque y é igual a uma raiz quadrada e nunca se obtém valor negativo de uma raiz quadrada, né? Porque se obter aquilo ali não é um número real, não pertence aos números reais. Então, se o nosso problema já diz que y é igual a raiz quadrada de 16x² mais 4y², já está afirmando que y não pode assumir valores negativos, porque não tem como eu obter um valor negativo de uma raiz quadrada, ou seja, de uma raiz de índice par. Então, você já tenha em mente que todos os valores de y são maiores ou iguais a zero. Todos os pontos da nossa superfície estão do lado em que y é positivo ou nulo, tá? Ou seja, você não vai ter parte da figura do lado em que y é negativo. Ou seja, se a gente chegar numa figura em que, se eu fosse desenhar ela por completo, ela envolvesse o lado negativo de y, então você teria que apagar a parte da figura que está do lado negativo, porque, de acordo com essa equação, y não pode ser negativo. Tá? A gente vai ver isso no gráfico no final da nossa solução, essa análise. Então, o primeiro passo é elevar ao quadrado ambos os lados para eliminar essa raiz, que as variáveis estão dentro da raiz e com isso não dá para a gente ter uma ideia exata do que é a figura. Então, primeiro é elevar ao quadrado ambos os lados, tá? Mas sempre com muito cuidado, porque lembra que y é maior ou igual a zero. Quando você eleva ao quadrado, você acaba, de certa forma, dizendo que y pode ser negativo em algum ponto aqui, tá? Mas você não pode esquecer lá no final de que y, na verdade, não pode ser negativo. Você não pode considerar as soluções em que y der valores negativos. Bem? Então, elevei tudo ao quadrado. Olha, agora já pareceu mais com alguma das quádricas que a gente estudou. Né? Então, lá em que todas as variáveis estavam ao quadrado, uma ficava em um dos lados, não tem como deixar igual a 1. Né? Já lembram uma das quádricas lá. A ideia agora que a gente poderia fazer é só tirar esse 16 e esse 4 daqui, né? Jogar para debaixo de x e o 4 para debaixo de z, mas de forma equivalente. Ou seja, o 16 indo para debaixo do x² fica 1 sobre 16. O 4 indo para debaixo do z² fica 1 sobre 4. Você também poderia colocar na forma de quadrados. Né? 1 sobre 16 você colocaria era 1/4 ao quadrado. E 1/4 você colocaria era 1/2 ao quadrado. Tanto faz. Mas isso aí não vai ajudar em muito na construção do nosso gráfico, não. Tá? Não é necessário. A gente vai trabalhar mais com essa equação aqui anterior do que essa propriamente dita. É só para ter uma identificação aqui. E aí, já conseguiram descobrir? Então, tem que olhar os slides, tem que olhar as fórmulas lá e ver quais delas se encaixam nessa fórmula aqui. Nesse caso, é uma superfície cônica ao longo do eixo y, né? Que é o que está aqui, a variável que está aqui à direita. Né? E com vértice na origem, porque se fosse vértice diferente da origem, nós teríamos achado aqui x menos alguma coisa ao quadrado, z menos alguma coisa ao quadrado, y menos alguma coisa ao quadrado. Como não tem, é porque seria x menos 0, z menos 0 e y menos 0, ou seja, o 0, 0, 0, que é a origem. Né? Então, lembra como que é uma superfície cônica, né? Ao longo do eixo y, né? Um cone lá deitado, né? Na horizontal, ao longo do eixo y. Vamos lá. Vamos obter uns traços dele lá, alguns traços desse cone para auxiliar no gráfico. Né? Então, o traço no plano x igual a zero, ou seja, no plano yz, é a curva. Então, você vem aqui na equação, em vez de vir nessa equação, vem nessa anterior, que está mais simples. Né? Vem nessa equação anterior e pega o x igual a zero. Então, se x for zero, vai ficar y² igual a 4z². É essa a equação. E essa equação representa a curva de interseção lá da minha superfície cônica com o plano YZ. Tá? Mas vamos trabalhar melhor essa equação. O que essa equação representa no final das contas? Né?
ela é, na verdade, y igual a mais ou menos raiz quadrada de 4z ao quadrado, ou seja, y igual a mais ou menos 2z. Ou seja, temos duas retas aí, né? É y igual a 2z e y igual a menos 2z. Tá? Então, o traço da nossa superfície cônica com o plano YZ são as retas y igual a 2z e y igual a menos 2z. Vamos desenhar elas lá. Então, temos aqui o espaço tridimensional. Desenhar a reta y igual a 2z. Tá? Aí aqui, ó, y igual a 2z. Eu não fiz as marcações dos pontos, mas seria interessante. Né? Tipo assim, aonde for 2 aqui em y, corresponde a 1 de y. Né? É o dobro de z, o dobro de z. Né? Se z for 1, o y vai ser 2. Se z for 2, y vai ser 4. E assim a gente constrói a nossa reta y igual a 2z. Lembrando que essa reta se estenderia para cá também, para a esquerda aqui. Só que aqui à esquerda, os valores de y são negativos. Todo ponto aqui, passando do x aqui, ó, tá vindo aqui. Depois que passar do x ou do z, que vem para esse outro lado aqui, passar do plano x, z, os valores de y serão negativos. E y não pode ser negativo. Por isso que eu construí a reta vindo só até aqui. Tá? Agora, se não tivesse essa restrição, a reta viria mais aqui. Eu construiria mais um pedaço dela para cá. Tá? Agora, vamos construir a reta y igual a menos 2z. Y igual a menos 2z é essa reta aqui. E veja que eu estou parando, terminando ela aqui na origem. Eu não estou continuando lá para trás. Ó, lá para trás. Por quê? Porque lá para trás os valores de y são negativos. Ó. Aqui os valores de y são negativos. E y não pode assumir valor negativo. Tudo bem? Então, essas duas retas são os traços da nossa superfície cônica no plano YZ. E agora, o traço dessa superfície cônica no plano Z igual a zero, ou seja, no plano XY, é a curva. Então, vamos lá na equação e substitui z por zero. Então, se z for zero, vai dar y² igual a 16x². E essa equação representa o traço, né? Ou seja, a interseção da nossa superfície cônica com o plano XY, com o plano do chão aqui, o plano da base. Só que essa equação, trabalhando ela um pouco mais, ela equivale a y igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre x², que é y igual a mais ou menos 4x², ou seja, trata-se de duas retas, y igual a 4x e y igual a menos 4x. Né? Ou seja, são retas que estão lá no plano xy, uma é a 4x e a outra é menos 4x. Né? A gente pode imaginar como uma sendo crescente e outra decrescente lá no plano xy. Né? E vamos desenhar elas duas aqui, no espaço. Essa aqui seria a reta y igual a 4x, e a outra lá atrás, ó, lá depois do outro lado de y, lá onde x é negativo, seria y igual a menos 4x. Aquela que eu coloquei como tracejado, que é para indicar que ela está lá atrás. Ok? E a nossa superfície cônica vai ser gerada, no final das contas, né, por um cone limitado por essas retas aí. Né? Ó, então, formei aqui a elipse, né? Uma elipse formada na junção dessas duas retas. Né? As retas y igual a 2z e y igual a menos 2z, tracei uma espécie de um eixo aqui, juntando elas. E as retas y igual a 4x e y igual a menos x, tracei umas outras duas retas. Né? Então, eu teria aqui uma espécie do eixo maior e o eixo menor da minha elipse e construir uma elipse aqui. Só para ver a lateral do nosso cone aqui, né? Nossa superfície cônica. Na verdade, a nossa superfície cônica, né? Ela seria, né? Eu poderia imaginar que ela fosse, para representar essa equação aqui, ó, se fosse essa equação y² igual a 16x² mais 4y², seria essa parte aqui da direita, ao longo do eixo y, e mais a parte da esquerda. Então, teria outra aqui, a superfície cônica ela se estende aqui para a esquerda. Mas a equação inicial não era essa aqui. Era, na verdade, essa. Y igual a raiz quadrada, 16x² mais y². E isso limita a extensão da nossa superfície cônica ao longo do eixo y. Ele não vai para a parte negativa, né? Não tem como ele assumir valores negativos. Então, significa que a nossa figura é o cone, né? Apenas um cone aqui que vai para a direita, ou seja, que se estende para o lado positivo de x. Aquele que vai lá para o lado esquerdo não faz parte do nosso exemplo aqui, do nosso exercício aqui da letra B.
Ok? Façam os exercícios e se preparem para a nossa avaliação. Bom estudo a todos.